24 de abril, Devocional Café com Deus Pai. Superando a rejeição. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Antes de fazermos a leitura da mensagem, esse texto foi escrito por Paulo. Essa carta de Filipenses foi escrita para a igreja que ficava na cidade de Filipos. Os que nasciam em Filipos eram chamados filipenses. Então ele escreve aqui sobre a cidadania do céu. Ele escreve a respeito da sua busca pelo reino de Deus, a esperança que ele tem em receber a vida em Jesus. Vamos aqui ler a mensagem. A rejeição é um mal profundo que afeta o ser humano, criando barreiras, muitas vezes imaginárias, que nos impedem de avançar. Esse sentimento de falta de aceitação e indignidade costuma surgir de nossa criação, em que a falta de valores, carinho, amor e atenção acaba nos levando a viver emocionalmente como órfãos. Paulo, ao escrever aos Filipenses, destaca a importância de sabermos quem somos, resgatando o fato de sermos cidadãos dos céus. Ele também enfatiza a importância de não desistir e perseverar na jornada da fé, mantendo sempre o foco em cumprir nosso chamado em Deus. Este é um lembrete vital para todos nós. Avançar, deixando para trás mágoas e dores e viver plenamente em Cristo, com base em nossa verdadeira identidade e filiação. A boa notícia é que a porta para essa transformação está aberta. O caminho foi pavimentado pelo sacrifício de Jesus, que nos transforma de estrangeiros em cidadãos dos céus. Como co-herdeiros com Cristo, não somos mais órfãos espirituais, somos filhos. Deus, nosso Pai, nos acolhe de braços abertos e nos oferece amor e aceitação incondicionais. Mesmo que o mundo tente nos rotular, rejeitar ou até discriminar, Ele nos ama, aceita e liberta. Em Cristo, você é aceito, amado e convidado a viver uma vida de liberdade e propósito, superando toda e qualquer frustração, rejeição e sensação de abandono que possam ter se instalado no decorrer da sua história. Permita-se hoje mesmo ser curado, liberto e transformado, desfrutando de sua filiação em Deus, para viver uma vida completa e satisfeita. Então essa é a mensagem sobre superando a rejeição. Aqui na lateral do livro hoje nós temos a frase: quem desfruta da paternidade de Deus não tem tempo para ressentimentos. Lendo mais uma vez, quem desfruta da paternidade de Deus não tem tempo para ressentimentos. Aqui nós estamos no dia 114 de 365 dias do ano e a leitura bíblica de hoje é Atos, capítulo 1. E a palavra-chave é filiação. Filiação. Essa mensagem que foi lida hoje sobre superação da rejeição fala a respeito de pessoas que muitas vezes foram recusadas pelos seus pais, às vezes pelos professores, às vezes pelos pastores, às vezes pelos padres. Muitas vezes as pessoas que
nós esperávamos que nos protegessem são justamente aquelas que nos condenam e que nos criticam. Então, aqui em Gênesis, no capítulo 1, nós podemos ler o versículo 26, que nos diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E o versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Esse texto de Gênesis, que é o livro que fala sobre o princípio de todas as coisas, mostra que Deus criou cada um de nós conforme a imagem e a semelhança dele. E se eu e você fomos criados à imagem e à semelhança dele, carregamos em nós uma parcela da glória e da força dele. E muitas vezes as pessoas que cuidam de nós são aquelas que vão dizer para nós que nós não temos valor, que não podemos fazer, que não fomos chamados, e muitas vezes essas palavras vão gerando mágoas e ressentimentos. E esses ressentimentos vêm justamente dos nossos pais, dos nossos pastores, dos nossos padres, dos nossos professores, justamente daqueles que são os que tinham o dever de cuidar de nós. Mas a mensagem de hoje, quando fala sobre superação da rejeição, nos fala para entrarmos na filiação de Deus como nosso Pai. Deus, ele fez você a imagem e a semelhança dele. Você carrega uma parcela da glória dele em você. Perdoe, portanto, se os seus pais, os seus pastores, professores ou padres muitas vezes disseram alguma palavra a você que você não pode, que você não consegue, que isso ou aquilo não é para você. Muitas vezes você tem um sonho e um projeto e você vai contar isso para o seu padre, para o seu pastor, e ele vai dizer a você: isso é impossível para você. Então fale diretamente com o Pai, que é Deus. Ele vai ouvi-lo, ele vai ouvi-la, e ele vai ter a melhor resposta para você. Então supere toda a dúvida de que você é filho de Deus Pai. Ele é que cuida de cada um de nós. Aqui em Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, nós lemos que pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Então aqui, no livro do profeta Isaías, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus promete que não esquece de nenhum de nós. Ainda em Salmos 27, o rei Davi escreveu esse salmo, nós vemos que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? No versículo 10, ele fala: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Mais uma vez, Deus dizendo que ele é aquele que nos guarda, mesmo quando estamos órfãos. Quando os nossos pais nos desamparam, ele continua conosco. E Paulo, quando escreveu a sua carta para os Romanos, no capítulo 8, ele vai falar a respeito dessa questão de filiação. Ele fala no versículo 15:
porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. A palavra Abba coloca um aspecto diminutivo, no sentido de amor. Então, Abba, Pai, significa que podemos chamá-lo de paizinho, de papaizinho. Significa que, quando estamos em Cristo, podemos ir diretamente a Deus e tê-lo como nosso Pai. E o versículo 16 fala que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando você recebe a Jesus, ele derrama o Espírito Santo sobre você, e esse Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, começa a morar em você e coloca em você a certeza e a confiança de que você realmente é filho dele. E versículo 17: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Em outras palavras, recebemos, assim como Cristo, o acesso direto para falarmos com Deus Pai. Se é certo que com Ele padecemos para que também com Ele sejamos glorificados. Independente das circunstâncias, você pode falar com Ele. Ele é aquele que está sempre ao seu lado para ajudar e dar a direção e a certeza de que você não está sozinho, de que você não está sozinha, mas Ele está do seu lado. Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma breve oração. Pai querido e amado, em nome de Jesus, te agradecemos pela sua bondade de ter enviado o seu Filho para tomar o nosso lugar na cruz e derramar sobre nós a salvação e esse acesso que nos permite falar diretamente ao Senhor com todas as questões que temos e todas as situações e circunstâncias que passamos. Eu peço que o Senhor abençoe esse teu filho e essa tua filha, que todos sejam abençoados com a tua graça, com a tua sabedoria e com a força e coragem e ousadia para enfrentar os desafios que o Senhor tem colocado sobre cada um deles, sobre cada uma delas, para que eles possam vencer e louvar o teu nome pela sua bondade e pela sua fidelidade. Abençoa os que estão doentes ou que têm algum parente em algum hospital, trazendo a cura, o conforto e o consolo. Abençoa aqueles que estão presos em algum tipo de vício, que o Senhor os liberte, trazendo a cura e a salvação. E se existe alguém que está respondendo a algum processo ou alguma demanda que precisa de uma resposta, que o Senhor visite o juiz, o promotor, ou aqueles que estão nos trabalhos como assessores para que esses processos se resolvam da melhor maneira possível. E se existe alguma desavença ou contenda na família, que o Senhor derrame a tua paz e dê a tua luz para que todos estejam bem e em harmonia para a glória de Jesus. Louvamos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Deus abençoe o seu dia. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo. Amém.